Bom dia. Bom dia. Bom dia! Olá, Manuela. Bom dia, Tudo bem? Tá me tudo ouvindo jóia? bem? Estou ouvindo, está me ouvindo? Tô te Está dando ouvindo, tudo retorno não, certo. né? Agora eu descobri que tem que estar com fone para não dar retorno. É verdade, tem que E usar o fone mesmo, porque e aí, como é que você está? eu tô bem, descansadinha, né? Final de semana, feriado, com a família, tudo certo. E Feriadão, vo- às vezes a gente... Feriadão, né? É, eu descansei. E você, como é que tá? Eu passei um pouquinho com a família, mas deu para curtir bem, fomos para praia. Ah, é bom revigorar as energias, né? Vamos esperar o pessoal ir chegando aí. Vou Joia. compartilhar aqui com vocês. Compartilhando aqui, esperar o pessoal chegando. Tá. Deixa eu partir, vou enviar para algumas pessoas. Hoje a gente vai falar de saúde emocional, pessoal. Vai compartilhando aí quem foi entrando, vai enviando aí para as pessoas que vocês acham interessante, para a gente bater um papo aí sobre saúde emocional. Acho que a internet está meio. Estava agarrando. É, tava dando uma agarradinha no seu vídeo, no seu vídeo. Vou começar explicando para o pessoal um pouquinho do que vai ser essas 7 lives. A gente vai fazer uma Isso. jornada aí sobre assuntos que, que alimentam o nosso autoconhecimento, a gente se tornar uma pessoa mais plena, uma pessoa mais completa. E eu selecionei alguns assuntos que eu acho interessante para a gente ter o conhecimento, porque eu acho que o conhecimento é o primeiro passo para a gente sentir essa necessidade de transformação, da gente se tornar pessoas mais completas e transbordar na vida das pessoas e a gente conseguir realmente ser aquilo que a gente veio ao mundo para ser, né? Então, Uhum. ontem nós tivemos a primeira live, que foi sobre crenças limitantes, e hoje eu convidei a Emanuela, ela vai se apresentar, ela é psicóloga, para a gente bater um papo aqui sobre saúde emocional. Eu acho um assunto muito relevante, não só nessa época agora de pandemia, mas eu acredito que é um assunto que a gente deveria estar discutindo isso até em escolas, no meio do nosso trabalho também, porque a gente se fala muito em saúde física, né? A gente tem que ter uma saúde, a gente tem que ter uma vida saudável, a gente tem que cuidar do nosso corpo, e pouco se fala da nossa saúde emocional, que eu acho que é tão importante quanto a gente discutir sobre esse assunto, a gente ter conhecimento, a gente buscar também ser saudável emocionalmente também.
Uhum. Sim. É, então, eu sou a Ludmila, para quem está aí do ramo aí do vínculo da Manuela, eu me chamo Ludmila, eu sou formada em engenharia de produção, mas eu estou me envolvendo muito nessa área de desenvolvimento pessoal, estou estudando coach, PNL, para a gente alimentar, eu senti muita essa necessidade da gente alimentar a nossa base, vamos dizer assim, porque a gente vê muita área técnica, que é muito importante também, mas eu senti essa necessidade de a gente alimentar a nossa base, né? Alimentar o nosso emocional, alimentar a nossa inteligência emocional, nossa área espiritual também. Então, eu acredito que quando a pessoa ela não se conhece, ela não sabe a sua identidade, o seu propósito mesmo, ela fica meio perdida em diversas áreas técnicas. Então, ela não sabe muito o que seguir ali. Então, é como uma planta que ela vai tentar se enraizar e crescer sem ter raízes fortes. Então, se você não tiver raízes fortes, você não consegue crescer e dar os frutos que você precisa dar. Então, eu senti essa necessidade da gente trabalhar, estudar e desenvolver as nossas raízes. Eu acho que o seu vídeo está travando um pouco. Está travando para você? O seu que tá travando para mim, mas o meu tá travando. Para mim, está toda hora aparecendo aquele círculo assim de quem está aí, gente, comenta para mim se está dando para assistir direitinho, como é que está o vídeo. Está Uhum. travando? Dá um retorno aí para gente se está dando para assistir direitinho. O meu melhorou É, minha agora. internet. Eu O estou seu te agora ouvindo, mas ficou. o seu. Eu passei pro 4G agora. Melhorou? Me dá um retorno se melhorou. Eu estou esperando o pessoal responder aqui. Está dando para ver. Acho que está bom. Aqui está bem. Tá bom? Ah, então tá jóia. Obrigada, gente, pelo retorno aí. Porque às vezes para a gente aqui está parecendo uma coisa, mas para eles lá tá bom. Então tá legal. Tá dando É. para assistir. Então eu vou pedir, Manuel, para você se apresentar um pouco também, falar um pouquinho de você para a gente se conhecer e a gente Uhum. começa no assunto. Gente, então, bom dia a todos, né? Eu sou a Emanuela, queria agradecer a Ludmila pelo convite, parabenizar ela pela iniciativa, né, de estar fazendo essa semana de live, levando conteúdos aí de alta qualidade, um momento tão importante, né, para a humanidade planetária que a gente está vivendo, grandes desafios, e é um grande desafio, mas acredito que a gente vai sair muito transformado. Então, parabéns aí pela sua iniciativa. Pequenos passos, grandes passos que a gente vai dando dentro do nosso entorno, né, com as pessoas que a gente convive. Eu sou psicóloga, né, sou formada pela UERJ, tenho um MBA em gestão de recursos humanos também e sou especialista em gestalt terapia, em psicologia clínica. Então, eu já estou aí no mercado de trabalho nesse processo de autoconhecimento há mais de 20 anos, né, dentro da psicologia, dentro do meio corporativo há 18 anos, nos últimos anos como gestora e business partner, né, que é apoiando a alta direção da empresa a cumprir através das pessoas as suas metas, o planejamento estratégico da empresa. Então, eu falo que o meu grande projeto sou eu, né? Que é o grande presente que nós recebemos foi a nossa vida, né? Então, eu invisto muito em mim, no meu processo de autoconhecimento, e hoje a gente vai falar de um aspecto da nossa saúde, mas já iniciando, né, nos enxergo como um ser integral. Então, nós temos a saúde física, né, desse corpo que nós recebemos, que é um grande veículo e a gente precisa cuidar dele também, ele é muito importante, mas está tudo integrado. Então, a nossa saúde emocional, a nossa saúde relacional com as pessoas, a nossa saúde espiritual também ter uma espiritualidade, que isso é independente de religiosidade, né? Mas ter a sua espiritualidade, eu acho que é muito importante. Saúde financeira, então nós somos esse ser integral. E hoje nós vamos estar falando aqui desse aspecto, né, da saúde emocional, mas está tudo interligado, né? Até o que eu como vai. Esses dias mesmo eu fiz um conteúdo falando disso, que o que a gente come
como reflete na nossa saúde emocional também, né? No nosso bem-estar. Então, é isso e muito bom dia aí para quem está aí conosco, sejam todos bem-vindos, né? É um prazer estar aqui essa manhã, compartilhando um pouquinho, né, da minha experiência, da minha jornada e um pouco daquilo que eu venho aprendendo na caminhada do autoconhecimento. Legal, Manuela. Eu quero também te agradecer já de início por você ter topado participar. A gente não se conhece pessoalmente, né? Foi a indicação de uma amiga que vai estar até conosco aqui também participando em uma das lives. Então, muito obrigada mesmo pela sua disposição em estar compartilhando com a gente aqui o seu conhecimento, as suas experiências. Eu quero fazer uma breve oração para a gente iniciar, agradecendo a Deus por mais esse dia que nós podemos estar aqui na presença de vocês e a gente podendo estar realmente usando o que Deus nos deu, né, o nosso conhecimento, as nossas habilidades, para passar um pouco disso para vocês e que Deus possa nos abençoar e fazer de nós um instrumento aqui, que nós possamos levar um pouco dessa mensagem e levar para vocês realmente isso que queima no nosso coração, que a gente possa transformar um pouquinho a vida de vocês nessa manhã e levar uma faísca aí que possa acender no coração de vocês para vocês se tornarem uma pessoa melhor, uma pessoa na sua melhor versão, uma pessoa mais plena e completa, tá bom? Eu oro em nome de Jesus que nós possamos fazer do nosso dia um dia muito produtivo, cheio de bênçãos e de conhecimento para a gente aqui, tá bom? Amém. Vamos começar? Vamos começar. Tá, travou. Vamos começar falando um pouquinho, né, do que é a saúde emocional. Você já deu uma introdução aí, que a gente, né, nós somos, como seres humanos, eu costumo dizer que nós somos seres triunos. Você falou assim que somos, qual a palavra que você usou? Nós somos Integral. uma coisa integral, isso. Nós somos, integral. então, corpo, alma, isso, integral. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, o que eu percebo, bom dia, Rose, eu percebo que às vezes a gente foca muito ou no espiritual ou no corpo. E a gente esquece dessa conexão que é entre o corpo e o espírito, que é a nossa alma, que é muito... Eu fiz também um post outro dia justamente falando sobre isso, sobre você alimentar a sua alma. E está tudo conectado, igual a gente percebe um exemplo assim, muito prático que eu vivencio muito, é quando a gente come chocolate, por exemplo. Ele libera um hormônio que te dá uma sensação de alegria, não é? Sim. Então, tudo que você quer, ele vai refletir, ou de forma positiva ou de forma negativa. Mas ele vai influenciar também nas suas emoções, até mesmo na sua forma do seu anticorpos, de você reagir contra alguma doença que você possa ter. Então, está tudo interligado. Então, eu senti muito essa necessidade de trazer esse assunto aqui para a jornada, por essa... Parece que tem um gap, vamos dizer assim. Eu sinto essa falta das pessoas, né, falarem justamente essa ligação, não tratar de forma separada, de forma a nutrição com o espiritual e a gente não ter essa junção, como que isso influencia, né? E a saúde emocional, né, Manuela, ela é a gente justamente controlar essas nossas emoções, não evitá-las, mas a gente isso. Pode falar. A gente não tem controle sobre as emoções, porque as emoções, elas são reações naturais, elas fazem parte da nossa humanidade. E a vida, né, ela não é linear, igual agora, né, esse ano que a gente está vivendo. Jamais ninguém planejou que tudo isso ia acontecer. Então, a vida ela é cheia de circunstâncias, ela é cheia de altos e baixos, de momentos bons e de momentos desafiadores, né? Que a gente acaba tentando julgar como bom e ruim, tentando colocar numa caixinha. Porém, assim, a gente só consegue saber o que é alegria, o que é felicidade, o que é momentos assim, né, que são contagiantes, porque tem esses baixos que a gente passa. Isso faz parte da beleza da vida, do ciclo da vida, né? Esse ciclo de vida e morte, por exemplo, que a gente passa.
Então, hoje, principalmente com esse advento da rede social, a gente acaba optando, muitas vezes, né, quando a gente posta, ninguém posta ali contando seu momento difícil, passando por uma perda, por um luto, chorando. É difícil, tem até gente que gosta de trazer bastante. Hoje tem essa coisa de trazer um pouco mais de naturalidade, mas basicamente as pessoas, elas querem postar quando elas estão comendo uma comida boa, quando elas estão fazendo uma viagem boa. E a rotina mesmo, a nossa vida real, o nosso dia a dia, isso é importante, não tenho nada contra isso também. Fato, a gente acaba postando quando a gente está bem, quando a gente está melhor maquiada, né? Igual a gente está aqui, a gente se preparou para estar aqui, a gente se arrumou. Mas a vida, ela é feita de altos e baixos. E o que são as emoções? Elas são reações naturais que a gente tem diante das circunstâncias da vida, né? Então, a gente tem 6 emoções básicas. Então, é impossível você passar por um processo, por exemplo, agora na pandemia, né? Às vezes de dificuldade financeira, de perda de emprego, da morte de alguém, para um momento difícil da sua vida e não se sentir triste. Então, a tristeza faz parte da vida. Você é uma reação diante de uma circunstância. Você se entristece, né? A gente passa, às vezes, nós somos bastante controladores, né? Então, às vezes, você passa por alguma circunstância e na vida você tem os seus. Dentro da Gestalt terapia, que é a linha que eu sou especializada, a gente estuda muito o ciclo de contato, que é eu na relação com o mundo. Então, dentro dessa fronteira de contato com o outro, muitas vezes os meus limites, né, são desrespeitados com esse outro. E é muito natural que eu sinta raiva. A raiva é uma reação, né? Já ouviu falar na força do ódio? A raiva, ela tem uma potência. Quando a gente fala, tem uma vibração, inclusive, se você se conecta com essa energia. Que é o quê? É a sua proteção, é colocar os seus limites, né? Para que o outro não invada essa sua fronteira, os seus limites. Então, é natural, diante de alguma situação que a gente se sente invadido, que a nossa fronteira de contato é invadida, que a gente sinta raiva, é natural, né? Outra coisa que a gente tem inibido muito, né, que é o medo. O medo uma emoção básica de proteção da sua vida, que é o que? É bem instintivo mesmo. Você está caminhando ali, um animal enorme, você está caminhando ali, você cobra. Você vai ter aquela emoção, você vai ter uma ação corporal de fuga daquilo. Então, o medo, ele tem uma razão, que ele vai nos conectar com a realidade, por exemplo, da fantasia, dos sonhos, né? Ele vai nos conectar com aquilo que está fora, para que a gente tenha uma, né? Vamos supor, nesse momento agora da pandemia, tem muita gente com salário reduzido ou com um contrato suspenso ou mesmo que perdeu o trabalho. Você vai continuar gastando a vida que você levava antes, quando você... Não, né? Então, diante dessa situação, a gente olha, tem uma reação emocional de medo, e aí nós vamos ter uma ação, nós vamos refazer a minha rotina. Então, hoje em dia eu percebo muito um looping de medo de sentir medo, porque a própria ansiedade, né, que ela tá ligada ao medo, ela ficou um pouco, como se fosse feio e ficou só patologizado. Ludmila, a ansiedade natural. Então, o que é a ansiedade natural? É olhar para o futuro e olhar os pontos que estão desencadeados, ter um planejamento, que é olhar os pontos negativos, né? A gente confunde também tudo com ansiedade hoje em dia. Aí ficou... Tá travando? Deixa eu... Você deu uma travada pra mim também. Deixa eu ver se melhora. Deixa eu tentar voltar aqui. Me fala se... Melhorou. Melhorou? Então a gente tem a ansiedade, né, natural, que é aquela que vai fazer a gente no futuro e verificar tudo aquilo que a gente precisa. Mas a ansiedade, né, ela é algo que me faz me preparar para esse futuro que vai chegar. Eu enxergar a realidade.
Porque às vezes a gente também pode olhar de forma positiva, mas também a gente tem que tentar avaliar o que pode dar errado ali para a gente tomar as medidas necessárias. Então, isso é uma ansiedade natural perante a vida, né? E às vezes, por exemplo, você viajou esse final de semana. Então, antes de você viajar, né, estava muito tempo dentro de casa, estou supondo que era uma coisa que você queria muito fazer, que era viajar. Só que você vai ter uma experiência positiva. Então, antes, você fica desejoso daquela viagem. E aí, hoje em dia, a gente passou a taxar tudo como ansiedade. Então, a gente vive, as pessoas, elas estão tendo uma ansiedade generalizada. Fato isso, não é verdade? A gente tem ansiedade patológica. E muitas nós, de algum tipo de ansiedade na sua vida, ali naquele aspecto você está vivenciando a ansiedade patológica, entende? Então, essa desconexão que a gente tem O meu também está travando? o seu tá travando para mim. Deve ser internet. Tá melhorando agora. Então, gente, dor. Melhorou o vídeo, gente? O áudio tá bom, só a imagem ida. Bom. Então vamos continuar. Né? Então, sentir, hoje em dia são três sentimentos, né? Três emoções que estão muito reprimidas dessas reações, que é a tristeza, que é se entristecer, medo, que é sentir raiva, essas quatro, né? Então, é muito natural, isso são reações com circunstâncias, com relação a são sentimentos naturais do ser humano, né? Ter tristeza, ter dor, ter medo, ter raiva, e a gente é um ser integral. E aí sim, quando a gente fica muito cristalizado, né? Por exemplo, vou dar um exemplo do luto, quando você perde alguém, quando morre alguém, né? Ou até um fim de um relacionamento, a gente caracteriza também como um processo de luto, porque aquela instituição ali, casamento ou relacionamento, namoro, noivado, quando termina, também a gente tem um processo doloroso de luto, né? Mas é que varia de pessoa a pessoa. Então, ele pode durar de 6 meses aí até 2 anos, uma elaboração, uma digestão, né? De um processo de luto. Então, é muito natural que você sinta tristeza, que você tem um looping, né? É uma estabilidade emocional a característica do processo de luto, que você sinta tristeza. A tristeza faz parte, né? Não só a tristeza, como outros processos também que a gente tem dentro de um processo de luto, como raiva também, como melancolia, enfim, uma série de emoções que caracterizam o luto, que varia de pessoa a pessoa. Então, como você passa por uma situação desafiadora como essa e você está sorrindo e está bem o tempo inteiro, né? Então, hoje em dia a gente tem muito, Ludmila, essa cobrança por parecer bem. E aí a gente acaba camuflando todas essas coisas que são muito naturais. Então, isso é fazer a gestão das emoções, né? Diante da situação real que está ali, que acontece na minha vida, aconteceu, e percebam que isso tudo, gente, não é linear, né? Acontece de forma cíclica na nossa vida. Por exemplo, dentro de uma família, às vezes morre alguém, e aí, às vezes, passa 2 semanas, nasce uma criança. Então, a gente sente tristeza, a gente sente felicidade. E aí sim, né, a gestão das emoções.
É a gente, diante da situação, a gente se permitir ter as reações que condizem, pensar, sentir e agir. Então, hoje eu perco alguém, eu me sinto triste, amanhã eu recebo alguém na minha família, uma criança que nasce, é uma alegria, uma renovação, e aí depois a rotina volta, aí vão ter momentos que eu vou lembrar daquela pessoa que faleceu, eu me sinto triste de novo, eu vejo o bebê de novo, eu sinto felicidade. Alguém invade minha fronteira de contato e eu me sinto os meus limites invadidos, eu sinto raiva sim, faz parte. Então, isso é a vida cíclica, como ela é. Acontece uma situação na minha vida, uma circunstância, e eu tenho a reação que condiz com aquilo. E eu gosto de falar muito que as nossas emoções, elas não nos definem quem nós somos. Elas são reações, né? Então, não sintam medo de sentir raiva, de sentir tristeza, de sentir dor, de sentir nojo, mas de sentir alegria também, porque aí tem o contrário, né? Muitas vezes eu acabei de perder alguém, eu não posso sentir alegria. Não, se perder alguém aqui, aí nasceu uma criança aqui, você recebeu um presente da vida aqui. Então é isso, é fluir com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né? É ter essa coerência, pensar, sentir e agir. E isso é a verdadeira gestão das emoções. Então hoje a gente fala muito, e até no mercado de trabalho, de inteligência emocional. E aí, existe um ciclo da inteligência emocional, que esse processo que eu falei das emoções, de você fazer essa gestão, de você ter as verdadeiras sensações internas, você se permitir ter todos os seus sentimentos, suas emoções. Eles não definem quem você é, eles são simplesmente parte da sua humanidade. Né? E aí todos esses que eu falei são 6 emoções básicas classificadas, e todos esses vão ter desdobramentos, né? E o ciclo da inteligência emocional, ele se completa quando eu faço essa gestão das minhas emoções, eu sinto tudo isso. Por exemplo, no exemplo que eu dei da raiva, né? Que eu sinto a minha fronteira de contato invadida por alguém. Só que aquilo ali que a pessoa faz, ela parte da minha interpretação. E aquilo me fez muita raiva. Então eu vou sentir a minha raiva, eu vou me enfurecer, preciso da fluência, porque se eu não dou, muitas pessoas têm, às vezes, algumas doenças, né? Que são a represa dessas emoções dentro do seu corpo. Porque se eu não dou fluência, eu represo. Mas não, o que eu estou querendo dizer também é que não necessariamente eu preciso pegar toda essa raiva que eu sinto e despejar num balde naquele outro que invadiu o meu limite. Porque essa interpretação do limite, ela é minha, né? E aí a gente tem o Marshall, que é um psicólogo também, que trabalhou muitos anos com mediação, que ele vai falar da comunicação não violenta, né? A Giovana está falando aqui que isso é pelas nossas vivências na infância. Isso é na infância também, né? Na infância a gente aprende, a nossa personalidade ela se dá nessa relação. Então na infância, Giovana, a gente vai registrando esses modos de ser e de reagir à vida. Mas na fase adulta também vão ter situações que vão acontecer e a gente sente raiva também, né? Às vezes um colega de trabalho, a gente no mercado de trabalho, por exemplo, a gente tem, às vezes, as pessoas competem, né? Ontem mesmo eu gravei um vídeo falando da nossa criança interior. Tem pessoas que a gente aprende, a nossa personalidade se dá nas primeiras relações, nos nossos 7 primeiros anos de vida, que é com os nossos pais, né? E todo o resto depois é uma projeção que a gente faz nos relacionamentos afetivos, de amizade, de trabalho, dessa relação com o pai e com a mãe. Então, por exemplo, se eu vivi um movimento interrompido ali, às vezes nem tem um abandono não, sabe? Mas um movimento interrompido ali com aquela mãe, com aquele pai, eu tenho um núcleo de carência, eu vou ter, às vezes, nos meus comportamentos dentro do meu trabalho, um comportamento de ficar chamando atenção, de sempre sentir-me pertencente, né? E tal. Então, isso tudo vai moldando mesmo o nosso comportamento e a nossa personalidade, ela é bem demarcada nesses primeiros anos de vida. Então, por isso que é muito importante dentro do processo de autoconhecimento a gente cuidar e entender a nossa criança, entender quais são as suas feridas, quais são as suas projeções, porque a gente vai projetando no mundo, né? Aí, voltando aqui um pouquinho que eu estava falando da inteligência emocional, então o ciclo da inteligência emocional é isso. Alguém vem aqui no meu trabalho,
um colega de trabalho invade a minha fronteira de contato e eu me sinto nessa competição, às vezes, né, que ele está representando ali a criança ferida dele, ele toca aqui, engancha aqui na minha criança ferida. E aí eu vou ter uma reação emocional de muita raiva. Então, assim, vai pro banheiro e sente a sua raiva. Ele tem uma técnica que é muito boa, que às vezes você está num ambiente que você não pode dar aquele berro, né? Daquela explosão. Então, o cérebro não diferencia o que é real do imaginário. Às vezes você não vai sair com a voz, mas passou aquela raiva no trabalho, vai lá dentro do banheiro e faz assim, ó. Tipo, não solta som nenhum, mas deixa vir essa explosão mesmo da reação, sabe? Por quê? O ciclo da inteligência emocional, eu vou reconhecer o meu sentimento, eu vou sentir, mas aí o Marshall, né, dentro da comunicação não violenta, ele trabalhou muitos anos com mediação, então ele tem um livro, eu recomendo para vocês, chama Comunicação Não Violenta. E ele é um tratado de relacionamento. Por quê, gente? Eu tenho toda essa constituição pessoal. Talvez a pessoa teve uma reação ali comigo que eu me senti invadida, mas talvez eu preciso checar se essa realmente foi a reação dela. Então, você se conecta com o seu sentimento, você sente aquilo, né? E aí, quando é importante a gente também levar para o outro. Mas como que eu levo para esse outro? Não é agredindo ele, colocando toda essa minha explosão emocional. Eu preciso checar, porque às vezes a intenção do outro de fato não era. E aí o Marshall vai falar nisso, que eu preciso ir também para essa conversa, que é o que a gente escuta falar muito hoje, que é vulnerabilidade. Eu preciso ir para essa conversa de coração aberto, né? Então, primeiro você sente aquilo, integra, digere, né? Esse exemplo que eu dei do trabalho. Talvez no dia que você passou aquela raiva toda, ainda não seja o momento de você ter uma conversa sincera com a pessoa, né? Porque talvez você ainda vai ter uma explosão daquilo. Então, aguarda o outro dia, aguarda o final de semana, aguarda os 2 dias, mas chama o colega para conversar, não fica juntando as coisas, né? E aí, como que o Marshall nos orienta dentro desse ciclo, né? Da comunicação violenta? É falar para o outro como você se sente, de forma muito genuína. Então, não é atacando. Olha, o que é o ataque? Olha, aquilo que você me fez é muita raiva, não sei o que, você está julgando o outro. Então, o Marshall, ele recomenda que a gente faça o quê? Olha, aquela atitude que você fez naquele e-mail que você me colocou, aí você vai falar para o outro como você se sentiu. Olha, aquela atitude que você teve, eu me senti desrespeitada, me senti invadido, e eu queria conversar com você para saber de fato, assim, o porquê que isso está acontecendo. Todo ataque, gente, ele quer dizer pra gente, né, quando alguém faz isso, ela tem uma necessidade também não atendida dentro desse relacionamento. Às vezes ela também, a criança interior dela ali tá atuando, ela quer chamar a nossa atenção. Então, não violenta, né, e que a gente considera esse ciclo de inteligência emocional, que é fazer a gestão das suas emoções, ser honesto com você mesmo, e quando você vai relacionar com o outro, você ir nesse estado de vulnerabilidade, que é mostrar para o outro como a atitude dele faz você se sentir, né? E aí você gera empatia, e aí você pode ensaiar essa conversa antes. A gente tem o que a gente chama, dentro da neurociência, gente, de neurônios espelhos. Então, toda aquela emoção que você sente ali, neurologicamente existe uma leitura de pessoa a pessoa, sabe? Então, se você vai para a pessoa já no ataque, apontando o dedo para ela, ela já vai ficar reativa, já vai se proteger, e aí vocês vão ter uma arena de conflitos. Então, a orientação é ir para essa conversa de coração aberto, não é para você reprimir o que você sente, mas elaborar e pensar de que forma eu posso comunicar essa raiva que eu passei de uma forma inteligente, sem agredir o outro e entender de fato qual era a intenção desse outro, né? Então, e aí eu vou e comunico, olha, me senti assim, 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 assado, e permitir que o outro também dê a justificativa dele, né? E de fato, ir de coração aberto para você mesmo ter essas conversas mediadoras entre os seus sentimentos e o sentimento do outro. Isso é empatia, né? Não é falar, olha, falar o que você sente para o outro, utilizando metodologia e técnica. E eu estou dando um exemplo de trabalho, mas a gente pode levar isso para todas as nossas relações, né? Isso tudo, gente, é muito bonito teoricamente. A gente tem muitas crenças
e é um hábito que a gente pode instalar na nossa vida. É um processo de acerto e erro, tá? Ai, Manuela, você faz isso em todas as suas relações? Não, gente, eu também tenho as minhas questões. Vão ter situações que a gente fala, né, que engancha mais na gente e que às vezes a gente, né, fala, poxa, não deveria ter falado assim. Maria Fernanda está falando aqui, né, que atacar pessoas é um padrão de comportamento. Pode ser, né? E aí todo ataque é uma defesa, tá, gente? Toda pessoa que ataca muito, no fundo é uma pessoa que sente bastante medo. E aí ela assumiu como um hábito para o comportamento dela esse mecanismo de defesa. Porque o que é o ataque, né? Sempre é legal a gente olhar os instintos. Um animal, vamos supor, os animais selvagens, eles atacam o quê? Porque eles estão se sentindo ameaçados. Se você deixar ele no nicho dele lá quietinho, ele não vai te atacar, né? Então, assim somos nós também. A gente se acha muito mais evoluído que os animais. A gente ainda tem muitas coisas instintivas, atacam muito. É, elas têm necessidades não atendidas. Então, provavelmente elas se sentem muito seguras, elas criaram um hábito como um mecanismo. Eu habilizo o outro, ele não tem como me atacar. Então, é bacana. Vulnerabilidade. E esse livro do Marshall também como não violenta. E ficou claro, né? Eu queria fazer até um plenitude. Que plenitude eu enxergo a questão. O que é plenitude? O que seria plenitude emocional, né? Seria maturidade. Seria a gente ter maturidade e a gente vai se fazendo, a gente vai amadurecendo. Acho que eu Ah, a Ludmilla voltou agora para mim. Voltou, tava reconectando. Ah, tá. Você deu uma travada, acho que eu travei também. Travou aqui para mim. Voltou? Pensando várias coisas. O pessoal está elogiando aí. Ah, que bom. Gente, traz uma liberdade, né, pra gente. Eu tinha muita dificuldade, sabe? Porque a gente, dentro do sistema, inclusive do sistema familiar, né, a gente assume papéis, sabe? E às vezes a gente assume o papel do bonzinho, né? Daquela pessoa que entende tudo. Então eu tive por muito tempo muita dificuldade de primeiro sentir raiva, né? E não tem como não sentir, como eu expliquei, é natural, faz parte, são emoções básicas. E depois de conseguir ter esse ciclo todo, sabe? De como sentir e de como expressar isso. E algumas vezes, gente, é por tentativa e erro, assim. Quando eu comecei a me conectar com essa emoção, que era muito negligenciada dentro da minha estrutura de personalidade, da minha maneira de ser, que eu fui me fazendo, né? Eu negligenciava esse aspecto meu, essa emoção. Então, primeiro foi um processo de me conectar, e aí eu falo muito que é igual um rádio que tá fora de sintonia. Às vezes, quando você está tentando sintonizar ele dá aquele barulhão, né? Ele dá aquele ruidão. Então, assim, né? E tinha muito a ver com essa questão do limite, né? De impor os limites. Então, eu era aquela pessoa que falava assim para todo mundo, e que às vezes a pessoa me matava de raiva, né? E eu
fingir que estava tudo bem, não, porque, né, ainda mais depois, né, aí você é psicóloga, imagina a psicóloga sentir raiva, psicóloga é um ser compreensivo, gente, eu sou ser humano também, né, nós psicólogos somos seres humanos também, então essas 6 emoções, né, gente, são básicas que nós temos, né, que é a alegria, né, que é a felicidade, que é você ter tristeza quando acontecem coisas tristes, é ter medo diante de situações que amedrontam medo, que amedrontam mesmo, né? Que é sentir raiva, que é sentir nojo, que é sentir surpresa, né? Você é surpreendido aquilo ali. A surpresa eu acho que é algo que ainda a gente guarda bem dos instintos e se permitir, né? A Camila tá falando que eu sempre salvo ela, ajudando ela a não se sentir culpada. É Legal. porque a gente entra num looping, gente. Quantas pessoas eu atendi, né? Até dentro de um processo voluntário que a gente fez as psicólogas aqui de Cataguases, as pessoas dentro da pandemia entraram num looping, medo de sentir medo. Porque a gente tem uma cobrança hoje em dia muito grande, assim, de sermos super-humanos, né? Mas que é uma grande É distorção, verdade. porque na minha concepção, um super-humano, Ludmilla, é um super-humano com toda essa integridade que a gente é, toda. É você se E a permitir ser, né? ser. É aceitar, igual você falou, essas emoções que nós temos, quando você. Eu acho que a saúde emocional, ela é justamente você se aceitar, não permanecer, por exemplo, se você tem alguns pontos que você tem que estar melhorando, você está sempre buscando aquilo. Mas quando você se conhece, né, você sabe que você é um ser imperfeito, que você não vai conseguir atender todas as expectativas, que você não vai conseguir atingir todos aqueles pontos máximos de perfeição. Você vai estar sempre em busca de melhorar sempre, né? Uhum, uhum. Por isso que a gente traz essas lives aqui justamente para ajudar as pessoas a se conhecerem melhor, porque quando você conhece, eu sou uma pessoa que não consigo sentir raiva, eu sou uma pessoa muito explosiva, e você começa a organizar isso dentro de você e se permite, não, realmente eu sou dessa forma, então quando eu sentir muita tristeza, ou quando eu sentir muita raiva, ou quando eu sentir alguma coisa que não está me fazendo bem, eu vou me permitir sentir aquilo, mas eu vou reconhecer o que eu estou sentindo e organizar aquilo dentro de mim, para na hora que, igual você falou, agir, né, na hora de você botar aquilo para fora, você saber como colocar aquilo. É o que a gente até fala, eu estudei, a diferença entre afronta e confronto, que você colocou um pouco disso. Quando você vai enfrentar uma situação que te dá raiva ou que te dá aquela ânsia de gritar ou de, né, ir para a atividade, ir para a ação, é você saber confrontar a pessoa, questionar, demonstrar os seus sentimentos. Você vai gerar uma discussão saudável e não partir para humilhação. E a gente acaba com isso porque a gente não tem essa inteligência, né, Ludmilla? Às vezes emocional, essa gestão das emoções. A gente muitas vezes se esquiva e tem muito medo dos confrontos. E o confronto, gente, ele faz parte da vida, né? Porque não tem problema nenhum se é de forma respeitosa, se eu realmente estou aqui em vulnerabilidade para te ouvir, Ludmilla. A gente chegar aqui, sentar e ter uma conversa onde a gente não concorde com tudo. É muito natural, né? Dentro de uma mesma família. E hoje a gente às vezes se esquiva. Às vezes a gente prefere desistir de uma relação, às vezes profissional, de um colega de trabalho, ou às vezes de um relacionamento afetivo, porque eu desisto daquela pessoa porque ela pensa diferente de mim. E na verdade, né, até eu que estudo muito a parte de para você montar equipes de alta performance, na verdade, pessoas diferentes elas são potências. Quando você consegue se relacionar com uma pessoa que é diferente de você, ao contrário de você, ela vai te ensinar um monte de coisa. Por exemplo, diante de um projeto, né, de vida ou dentro de uma empresa, o diferente ele vai fazer perguntas que você não sabe fazer. A gente tem mindsets, assim, nenhum ser humano consegue abarcar todos os tipos de mindsets, né, que é mapas mentais.
que é a forma como você olha diante de uma circunstância. E lidar com o diferente é fundamental, porque o outro, e isso é para tudo, gente. Na sua família, o ideal é que o seu parceiro seja diferente de você. Para os problemas da sua casa, os desafios da casa, cada um vai fazer perguntas diferentes. É óbvio que isso no dia a dia traz um gasto de energia muito grande, que é você estar nessa presença e você conversar, mas isso é muito riquíssimo, né? Que é importante eu falar aqui também, Ludmila, que é fluir nas emoções. Igual a gente fala muito em empresa, né? Ah, vou fazer treinamento de oratória, porque eu quero falar. Então, a gente treina também dentro, né? Por que fazer terapia? Às vezes as pessoas também, eu queria até desmistificar, aproveitar a oportunidade, as pessoas acham que terapia é só para quem está ficando maluco, quem está ficando doido. Não, e você, por exemplo, quando você quer, agora você quer trabalhar com treinamento, ou você precisa fazer reuniões dentro da empresa, você vai fazer curso ou contratar um coaching para te treinar a falar bem, a falar em público, a perder insegurança, para você ter fluência verbal. Por que fazer terapia? Muitas vezes você vai fazer terapia porque isso tudo que eu expliquei não é um processo, às vezes, tão simples se você tem muitos hábitos ruins com relação à gestão das suas emoções. Então, você vai contratar um profissional, um terapeuta, um psicólogo, Precisa que de ajuda, né, Manu? A gente ele vai te precisa de apoiar, ele vai te apoiar nesse para você se conhecer, para você fazer esse mapa seu e ir treinando ali com o suporte de algum profissional, como eu faço a gestão das minhas emoções, como eu vou ter fluência emocional. Porque essa coisa da fluência emocional é igual à fluência verbal. Você tem que saber em que momento usar. Então, a tristeza você vai sentir, é importante sentir, mas não é para você ficar cristalizado, né? Como eu falei, é cíclico. Ah, eu vou sentir raiva. Porque aí tem os excessos, que aí entram as patologizações, né? Que é aquela pessoa que tem excesso de raiva, né? Tudo faz raiva nela. Tudo deixa ela triste. Ou então a gente tem as pessoas que estão desconectadas da realidade, né? Tudo também ela está sempre feliz e rindo. Então, aquela pessoa que está, né? Então, inteligência emocional, fazer a gestão das emoções é fluir nesse processo cíclico que a realidade se apresenta, eu penso, sinto e ajo de acordo com aquilo que acontece e me relaciono com o outro também dentro dessa fluência, né? Manu, uma coisa que você falou que eu achei muito interessante foi a questão, só para adicionar, a questão da ansiedade, que é uma coisa também que eu tenho batido muito nessa tecla, porque eu era uma pessoa assim, extremamente ansiosa. E aí, nesse processo de descoberta e aceitação, eu descobri que o quê? É normal, você até confirmou isso para mim aqui agora, que é normal você sentir um pouco de ansiedade. É até um processo até de proteção nossa mesmo, né? Uhum. Então, o que acontecia comigo e que eu descobri e mudei isso, é você não deixar ser controlada pela ansiedade, aquela ansiedade te paralisar. Então, por exemplo, o medo de paralisar, aquilo você viver mais no passado, mais no futuro do que viver no presente, né? Uhum. Porque essa ansiedade, essa preocupação com as coisas é justamente essa má gestão das suas emoções. É você deixar ser controlado por isso, né? E aí eu descobri e pratiquei e venho trabalhado isso, eu me permitir sentir essa ansiedade, mas de uma forma que eu consiga controlar e que isso não me paralise, que eu consiga agir, por exemplo, se eu tenho essa dificuldade em falar em público, é normal você sentir um pouco daquele friozinho na barriga, sentir um pouco ansiosa, né? Mas aquilo não vai te paralisar. Vou lá, vou falar, vou fazer, né? Então, eu achei muito interessante você trazer, e outra coisa que você falou é a gente se unir aos nossos diferentes, né? Porque eu busquei muito nessa jornada da plenitude trazer pessoas diferentes, que pensam de áreas, igual você que é da psicologia. Então, você traz, às vezes, as mesmas coisas que eu tenho estudado, mas de um ângulo diferente, de uma forma diferente de mostrar as coisas. E não quer dizer que a gente discorde, né? Não, são perspectivas diferentes. Na verdade. Sim. São perspectivas diferentes. Então, eu achei isso muito interessante. Isso.
essa tríade do tempo, né, que a gente fala, que é presente, que é o que está acontecendo aqui agora. Então, a ansiedade patológica, ela é um excesso de futuro. Então, você fica o tempo inteiro, né? Aí, o que é ansiedade normal? Por exemplo, a gente vai fazer uma live hoje, né? Então, eu me preparei antes. Então, assim, eu estou um pouco ansiosa, eu estou desejosa desse momento de estar falando de mim com as pessoas compartilhando. E aí eu fiz um mapa mental, eu escrevi todos os tópicos de tudo aquilo que eu ia falar. Isso é ansiedade normal, tá? Porque aí, vamos supor que eu fico, eu tenho que falar com a Ludmilla amanhã, eu não sei o que eu vou falar, não sei o que, não sei o que. E eu não tenho nenhuma ação. Então, a ansiedade normal e natural é que, nossa, eu tô desejando que eu vou ter esse momento, eu quero falar bem, eu quero compartilhar bons conhecimentos, eu quero ter uma linha de raciocínio, tá, mental, todos os tópicos que eu vou falar, tudo que eu não gostaria de fazer. Ok, pronto, eu fiz isso. Aí agora eu vou jantar, eu vou fazer minhas coisas, vou assistir uma televisão, né? Vou olhar meu celular e vou dormir. Mas se eu não tivesse feito isso, eu ia ficar o tempo inteiro, porque eu tenho que falar isso com a Ludmilla, aí eu tenho que lembrar disso, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que não sei o quê. Estou dando um exemplo simples, gente, mas é mais ou menos isso, a diferença de uma ansiedade natural e patológica, que é isso. Você fica só naquilo ali e você paralisa, né? E o passado é o quê? Que a gente tem os processos mais depressivos, onde a gente fica cristalizado lá, a gente não isso tudo faz parte de um processo que é igual a comida, integração e digestão. Então, por isso que hoje se tem se falado muito nos resultados da meditação. Porque os exercícios meditativos, né, a meditação, ele é o que a gente chama de mindfulness, que é trazer a sua mente para um estado de presença, para o aqui e agora. E aí tem aquelas pessoas também que fala muito de presença, né? Então, o estado de presença é muito bom porque a gente geralmente está no futuro, está ansioso com o que vai acontecer. A ansiedade normal e natural, ela é para quê? Para que eu olhe para o futuro, aquilo me anseie, eu tenho um anseio, eu quero que aquilo seja bom, então eu tenho uma ação, né? Assim como o medo me aciona um processo de reação, de proteção da minha vida. E o excesso de passado, gente, eu fico só lá, eu não integro, não Remoendo, né? eu fico, né? Eu fico só lá. E aí trazer a presença. E também só a presença, ela traz o quê? Não quero nem olhar o que vai acontecer e não quero lembrar do que acontecer. Também traz um pouco de rigidez. Então, assim como a gestão. Isso. Assim como a gestão das emoções, a gente tem que ter essa fluência também na tríade do tempo, porque eu olho para o futuro e vejo o que é a fluência na tríade do tempo. Eu olho para o futuro, eu anseio aquilo, então eu me organizo. A ansiedade é para quê? Para que eu possa ter atitudes preventivas. Então, eu vou me precaver o que eu posso fazer aqui para eu estar preparada hoje para a live. Eu olho lá no passado, nossa, na live, igual você falou, eu aprendi com fone, que se eu não tiver o fone, dá retorno. O passado é para quê? Aquilo que eu errei, aquilo que eu não sabia, aquilo que não foi legal, eu olho para o passado e aprendo aquilo que não foi legal. E aí aqui eu tenho o melhor momento presente. Hoje aqui nós estamos aprendendo coisas novas, né? Então, isso daqui a pouco vai virar um passado. Então, o equilíbrio também é isso, entre eu olhar para o futuro, me preparar para ele, né? E estar aqui no presente, eu olho para o passado e eu não repito aquilo. Senão a gente fica só repetindo, e senão a gente fica só lá e a gente nunca está vivendo o aqui e agora, com o que se apresenta, que é o presente da vida. E a vida matura, que aí tem muito a ver com o tema, né, da semana da Ludmilla, que é plenitude, gente. Plenitude é isso, não é ser perfeito, porque nós somos seres humanos, mas plenitude é buscar sempre esse processo de autoconhecimento. Enquanto a gente estiver vivo aqui, vai ser para sempre, a gente vai estar aprendendo, e é buscar a sua melhor versão. Então, nesse momento, se você tem essa fluência das suas emoções com o tempo, isso é plenitude. Então, isso é se sentir pleno, é se sentir na vida, a vida real, assim como ela se apresenta. Eu estou dando o meu melhor. Eu quero ser melhor? Eu sempre quero ser melhor, mas hoje aqui eu estou dando o melhor que eu posso, né? O melhor que eu sou. Essa é a minha melhor versão, essa é a minha plenitude hoje, dia 13 de outubro de 2020, né? Às quase 8 horas da manhã. Daqui a pouco é outra maturidade, né? É isso aí, muito bom, Banu. E só para acrescentar, eu queria colocar assim, que a saúde emocional, assim como a saúde física, espiritual e tudo,
a gente tem que se alimentar todos os dias, né? Eu coloco assim, vamos pensar, a gente se alimenta, vamos colocar nutricionista, fala para a gente se alimentar de 3 em 3 horas, não é mesmo? Para a gente ter Uhum. uma alimentação. E a gente precisa comer todos os tipos de alimentos, carboidrato, proteína, etc. Então, eu acho que num paralelo com a saúde emocional, é a gente saber que a gente tem que estar se alimentando e buscando, é a todo momento, é todos os dias. Isso é uma Sim. construção constante, é uma busca constante, a gente tem que estar sempre buscando realmente esse nosso melhor, essa nossa vida saudável emocionalmente. Uhum. A gente se alimenta dos nossos 5 sentidos, né? Então a gente se nutre dos nossos sentidos. E tem, como eu citei, assim, tem muita técnica bacana, né? Tem a meditação, que é para a gente se manter nesse estado de presença. Se conectar, né, gente? Às vezes, por exemplo, como dar fluência às emoções também, até para esse processo de raiva que eu falei, às vezes você ligar uma música, sim, dançar, porque às vezes a gente fica com muita estagnação no corpo, né, para quem ouvir um mantra, para quem é evangélico, ouvir um louvor, todas essas coisas assim faz a gente aumentar a nossa vibração. Você cantar, você extravasar. Eu falei, né? O cérebro não diferencia o que é real do imaginário. Então, assim, você tá pesado, tá sentindo aquela tristeza, entra debaixo do chuveiro, chora, deixa aquela água cair, deixa aquela água te lavar. Imagina agora na quarentena, já tá dando para sair um pouco, né? Mas imagina que você está numa cachoeira, você está tomando um banho de mar, deixa aquela água te lavar. Então a gente pode também ter todas essas ferramentas, e são coisas simples do nosso dia a dia, que é um processo de autocuidado mesmo, que vai nos apoiar a fazer a gestão das nossas emoções também, né? É isso aí, muito bom. Um exercício também que é muito bom, que eu tenho praticado e me ajudado muito, é já pela manhã fazer esses novos hábitos. Por exemplo, fazer o exercício da gratidão, você fazer uma lista pelo qual você é grato. A meditação também eu achei muito bacana, tenho Uhum. praticado, acho muito legal. Igual você falou também, acho que você ouvir uma música que te deixa tranquila, uma música que te deixa relaxada, Isso. são coisas que quando você começa o seu dia fazendo, é, eu li um livro que chama O Milagre da Manhã, e ele fala o que você faz pela manhã, aquilo meio que se ecoa ao longo do seu dia. Do seu Então, quando dia, você sim. começa o seu dia já com essas boas vibrações, para quem, né, é evangélico, quem gosta de se conectar ao Criador, fazer uma oração, fazer uma meditação, Uhum. fazer esse exercício da gratidão, ouvir um louvor ou uma música que te deixa mais uma energia melhor, isso aí vai se ecoar ao longo do seu dia. Então, acho que é uma ótima Sim. forma de se iniciar e levar essa energia toda ao longo do dia, e todos os dias você fazendo esse ciclo. Isso, é muito bom, sim. Uma outra dica também muito legal de manhã tem um livro da criatividade, é da Cameron, esqueci o nome dela, mas é um exercício que percorre o livro inteiro. Ela escreveu esse livro e virou um best-seller para ajudar as pessoas no processo criativo. Como eu falei, às vezes a gente não consegue dar toda a fluência, é tudo isso que a gente pensa, sente nas nossas emoções. E a Cameron explica um negócio que chama frases matinais. E às vezes que é uma higienização mental mesmo. Você pega uma folha, umas 2 folhas, e ela fala para você escrever naquilo que vier à sua cabeça, sabe? Então você Muito vai lá e escreve, né? E nem olha aquilo que você escreveu, e você pode ter um caderno de páginas matinais. E ele é para destravar, às vezes, o processo criativo. Porque é isso, às vezes você não integrou, não elaborou, não digeriu uma série de emoções ao longo da vida, e esse é um exercício também bem bacana que dá para fazer, e aí você vai soltando o seu processo criativo, porque você vai fazer uma limpeza mesmo mental, você vai fluir com aquilo, né? Outra coisa que eu bom. recomendo bastante também é escrever cartas. Às vezes, nesse processo que eu expliquei da comunicação não violenta, né? E às vezes a gente fica com uma coisa assim, engasgada. Para você dar sequência, faz uma carta. O cérebro não diferencia o que é real do imaginário. Às vezes você precisa só dar vazão, né? E vai te trazer muito transtorno, às vezes
falar tudo para aquela pessoa. Já viu quem trabalha com e-mail? Às vezes, assim, você olha uma situação, você fica assim, pé da vida, e você fala assim, aí você começa a digitar o e-mail, aí você digita aquele textão, depois que você digitou, você fala assim, não Já tá faz até sentido. mais leve, Não, aí não precisa nem mas enviar. você tá. Não precisa nem enviar. Por quê? O cérebro não diferencia o que é real do imaginário. Ele precisava dar vazão àquilo ali que sentiu.